Olá, estudantes, tudo bem? Agora, Planck Comenta 2025 FUVEST com os professores Jota, História, Filosofia, Sociologia e Nicolás, História, também Filosofia e Sociologia, né, Nicolás? Tá? Sejam muito bem-vindos, professores. Agora a nossa análise, uma microaula, o que aconteceu com a História, Filosofia e Sociologia na FUVEST, certo? Professor Jota, inicie os trabalhos, por favor. Pá, tamo junto. É Corinthians. Boa tarde a todos em Rumo a Libertadores. Nós temos aqui De 2026, né? 27, talvez. Não, 25. Tá. 25, tamo indo. A FUVEST realmente fez igual o Corinthians, professor. Né, Nico? Mudou um pouco a FUVEST, tá igual o Corinthians, uma mudança interessante. Meus amores, boa tarde, bom dia, boa noite, o jeito que vocês vão, né, aqui na nosso Planck Comenta. Eu tive a seguinte impressão da FUVEST, quero ver o Nico, meu amigo também. Em humanas, o pessoal esperava uma coisa, veio outra. Lógico que a FUVEST vem mudando, tá? Mas na minha impressão, ela vem dialogando muito mais com filosofia, sociologia e dialogando principalmente com o Enem, Unicamp, Unesp. Teve uma brincadeira com os meus alunos, lógico que alguns falaram que não, mas talvez a prova mais conteudista foi a Unesp. A Unesp foi mais conteudista que a FUVEST. Então, eu achei a FUVEST, em suma, uma prova que dialoga bem com o Enem, com a Unicamp e com a Unesp. Ela é uma prova que tem conteúdo, sim, é importante, tem muita interpretação, tem muita leitura atenta, tem muita parte interdisciplinar, e aí que vem o grande pulo do gato do vestibular, que é o quê? Que é um vestibular que quer uma pessoa, um estudante mais crítico, mais social, mais reflexivo. Isso a FUVEST mesmo falou. Ela está querendo um modelo de jovem, de universitário, um pouco mais crítico, um pouco mais social, um pouco mais reflexivo, não uma pessoa apenas conteudista. Isso mostra na prova, porque a gente vai ter minorias também aqui, em todos os vestibulares. Eu até achei que, por causa do provão, né, paulista, e entre outros motivos, a FUVEST tende a fazer essa mudança. Ela não perde a sua identidade, isso é importante. Tem conteúdo, tem que estudar conteúdo, mas que ela dialogou bem e, na minha opinião, se tornou uma prova muito bonita. Perfeito. Nicolás, o que você achou da prova? Uma visão geral? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, prova de história. Foram 11 questões de história, sendo 6 questões de história geral, 5 de história do Brasil. Há uma divisão até meio a meio, contando história da América como história geral. Perfeito. Interdisciplinaridade bastante forte, dialogando com a filosofia, com a sociologia e com as artes. Tem uma questão que envolve um pouquinho de arte também, arte indígena, primeira questão da prova. Alguns temas um pouco menos convencionais, caiu populismos na América Latina, que é algo que não é tão recorrente assim. Caiu uma questão muito bonita de Perón, a gente vai fazer depois. 2 questões fazendo referência à história da África. A história da África tem sido um dos grandes xodozinhos vestibulares esse ano. Foi o tema de redação do Enem, caiu na Unicamp, caiu na Unesp bastante, e caiu na FUVEST 2 vezes agora, então a história da África bem presente na prova. Aniversários redondos, a FUVEST voltou para o aniversário redondo, foi um duplo, porque foi a Confederação do Equador relacionada à Constituição de 1824, questão do Brasil. Então são 2 aniversários do mesmo ano, são 2 fatos até relacionados, caíram na prova. As questões exigiam do candidato a leitura, não tem como fazer FUVEST sem ler, mas exigia conteúdo. Foi uma prova já mais pesada do que foi, por exemplo, o Enem e o que foi a Unicamp de conteúdo. E eu concordo com o Jota. Então, a prova mais Unesp foi a mais técnica. A Unesp foi de todas a mais técnica. E a posição das questões, que é uma coisa que a FUVEST também tem inovado, as questões não estão separadas por matéria, mas a Unicamp se preocupou em colocar as questões de história de uma forma que tentassem dialogar com o que tinha antes e com o que tinha depois. Então, as questões não ficaram jogadas pela prova. O professor Sérgio observou e mostrou para mim algumas relações entre as questões. Exatamente. Eles colocaram as questões de história fora de cronologia, então não existe mais prova cronológica de história. Tinha uma de gráfico, de geografia, depois na sequência uma de gráfico e de matemática. Pois é. As questões todas não, mas em vários momentos da prova, as questões de história conversavam com as próximas. Porque é difícil fazer isso também, matérias. né? Imagino que foi uma prova bem FUVEST elaborada. não, né? Você tem América aqui e já tem justiça com filosofia interdisciplinar ali. Então o aluno fica meio... Foi realmente perdido. uma prova mais pro temático. Tentou, pelo menos, uma aproximação Entendi. com uma prova temática. Mas foi uma prova de nível alto, como eu brinquei, para separar os meninos dos homens. Não era aquela provinha de leitura. Claro que tinha que ter habilidade de leitura, mas sem conteúdo essa prova não saía. Perfeito. Professor Jota, não, professor Nicolás,
Eu fiz um cronograma aqui para a gente fazer umas análises, né? A questão 13, o professor Nicolás vai analisar isso? Vamos lá. Eu, como sempre, a voz dos treineiros da história da América. A questão 13 é uma questão que traz uma análise comparativa da colonização da América Espanhola com a América Inglesa. Alô, você, meu aluno do primeiro ano. Foi uma questão que, inclusive, a gente fez em provas nossas. Não exatamente nesse modelo, mas muito dentro dessa mesma linha. A questão da colonização da América é sempre numa leitura comparativa. São muitas colonizações, tem a portuguesa, tem a espanhola, tem a inglesa, fora os holandeses e franceses em menor impacto, mas sempre de uma forma dialogada. E dessa vez veio a FUVEST e colocou para comparar a colonização espanhola com a colonização inglesa. Tem uma releitura historiográfica muito interessante de quebrar uma noção que durante muito tempo se utilizou da ideia de colônia de exploração e colônia de povoamento como sendo modelos opostos. É algo muito da década de 60, Caio Prado Júnior, e isso tem sido colocado de lado pela historiografia. Inclusive já teve questão de PUCamp que questionou esses conceitos. Tá? E a FUVEST colocou no texto justamente essa ideia de que considerar os processos isolados estruturados em dois modelos opostos, as colônias de exploração e as de povoamento, respectivamente. No entanto, elas constituíram um emaranhado de experiências compartilhadas. Então, qual é o foco da questão? A comparação entre as duas colonizações, certo? Nesse caso, era uma questão bastante complexa, porque exigia análise das alternativas. O texto ajudava bastante pouco na resolução da questão. O melhor caminho para resolver essa questão era por exclusão, para chegar na alternativa B, que era a resposta correta. Tá? No caso da alternativa A partida de colonizadores por motivos religiosos, ela não se aplica à América Espanhola, porque ele quer saber aquilo que tem em comum, os aspectos comuns, certo? Então, ele quer saber o que é comum. Na alternativa A, os motivos religiosos não valem para a América Espanhola. A alternativa B está correta. Na alternativa C, ele fala do objetivo exclusivo da extração de riquezas. Isso não vale para nenhum dos dois. Não tem objetivo exclusivo em nenhuma colonização. Sempre há mais de um. A alternativa D, quando ele fala que a produção local organizada em pequenas propriedades, a utilização primordial de força de trabalho familiar, é um absurdo histórico por onde se olhar, não cabe em lugar nenhum. E a alternativa E, quando fala de falta de interesse metropolitano pela exploração comercial, isso não se aplica à América Espanhola. Tá? Isso não se aplica à América Espanhola. E a inexistência de benefícios financeiros também não. Então, por exclusão, a alternativa certa era a alternativa B. Era uma questão complexa. Prova V1, né? Alternativa B, questão 13. Os alunos, né, Nico, tinha até falado sobre essa questão esses dias, os alunos do terceiro ano, porque essa ideia dos povos originários, né, o vocabulário, né, povos originários, povos nativos. Então, você fala, nossa, que legal, porque é um conceito que a gente coloca muito quando a gente fala de história indígena. Quando você tem aquela aula de história indígena, você fala povos originários, povos nativos, e que os vestibulares estão pedindo alguns vocabulários, alguns conceitos técnicos sobre isso. Então, é bem legal também na questão, bonita questão, aliás, da FUVEST. Perfeito. Agora, na fila, professor J, questão 14. Então, aí que eu digo a vocês, meus amores, conteúdo tem nas provas de vestibulares. Conteúdo é importante porque, minimamente, ele abre a questão e a interpretação. E eu amei essa questão, que é uma questão ali do Manuel de Carvalho Paes de Andrade, Manifesto de Proclamação da Confederação do Equador. Então, a gente vai para o CTA, né, professor? Vamos para o CTA. Não, o CTA aqui, mas o CTA ali, ó. O CTA apresenta trecho do manifesto divulgado pelos rebeldes da Confederação do Equador de 1824. E aí é uma questão de conteúdo, de linha do tempo. Brasileiros! Está conhecida a nossa ilusão, o engano em adotarmos um sistema de governo defeituoso em sua origem, mais defeituoso em suas partes componentes. As constituições, as leis e todas as instituições humanas são feitas para o povo e não os povos para elas. Pois os brasileiros, tratemos de constituirmos de um modo análogo às luzes do século em que vivemos. E o sistema americano deve ser idêntico, ó que da hora, república, né? Expressemos instituições oligárquicas só cabidas na encarnecida Europa. Ali tem uma questão de conteúdo. Quando a gente vai dar essa aula, principalmente quando fala de Confederação do Equador, a gente fala primeiro daquele processo, e você lembra muito bem, o Nico dá no segundo e eu no terceiro, o Júlio dá no segundo e eu no terceiro, a questão de quando existe um projeto de constituição da mandioca. Se chama o Projeto de Constituição da Mandioca, feito pelas elites. E aí, o que acontece? Dom Pedro, quando olha aquele projeto, né, da mandioca, fala, o quê? Um projeto que vai limitar os meus poderes? Ele pega, professor Nicolás,
faço? Aquele projeto de mandioca que enfia aonde? Coloca na gaveta. Porque ele faz o quê? Ele coloca na gaveta, ele fecha a Assembleia, noite da agonia, e outorgam a Constituição, que é a Constituição de 1824. A primeira Constituição outorgada. Só com essa parte a gente mata a letra A. Ela é conteudista, é um conteúdo. Solução da Assembleia Constituinte e a outorga de uma Constituição elaborada pelo Conselho de Estado. Perfeito. Então, é uma questão conceitual. Perfeito. Professor Jota, obrigado. A parte teatral foi espetacular. Professor, me empolguei. Tá? Questão 39 aqui na sequência, professor Nicolás. Vamos lá, essa foi a minha questão do coração da prova, porque Opa. é um assunto que é muito interessante na história da América, e é um assunto que às vezes passa meio batido, que são os populismos na América Latina, fora Getúlio Vargas. Obviamente, aqui no Brasil, a gente foca muito em Getúlio Vargas por motivos básicos, é o presidente que mais tempo governou o Brasil ao longo da história. Claro. Só que existem outros populismos na América Latina que são muito interessantes e que o vestibular raramente cobra. Existem dois casos clássicos. O caso do Perón, na Argentina, que é o caso da questão, e o caso do Lázaro Cárdenas, no México, que é um caso bem específico, que a FUVEST já cobrou na segunda fase, até de uma forma comparativa, mais uma vez. Só que aí que vem o perigo, porque o aluno poderia olhar para essa questão e pensar, e agora? O que eu faço? Eu nunca estudei Perón. Como que eu vou saber o que fazer numa questão que fala de Perón, se eu nunca estudei Perón, mas eu conheço Vargas? Olha o enunciado para mim. As imagens mostram páginas de uma cartilha de alfabetização produzida durante o governo Juan Domingo Perón na Argentina entre 46 e 55. Tudo bem que não são casos exatos, mas quando o aluno olhasse para a referência cronológica, século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, daria para pensar até mesmo no Brasil naquilo que estava acontecendo. Vargas saiu do poder em 45, voltou em 51, certo? Então, cronologicamente, até bateria com era Vargas. E ele fala de cartilha de alfabetização, ou seja, de propaganda do Estado. Propaganda do Estado é uma característica populista. Então, se o aluno não tivesse exatamente a referência do Perón, mas olhasse até o tipo de imagem que a questão traz, olhasse a referência cronológica, ele poderia associar e pensar um pouco no Brasil para resolver a questão. Se não, a mera análise das imagens dava uma ideia bastante clara daquilo que estava acontecendo. Primeiro, uma questão de reforçar uma família. Olha as imagens de família. Inclusive até o espanhol. Mi mamá, minha mãe. Veo mi mamá, vejo minha mãe. Então tem uma referência à mãe, certo? Mas a mãe não está sozinha. A mãe sempre está do lado do pai. O paternalismo é uma característica populista, certo? Com esse raciocínio, a questão não tem muita dificuldade. Fazem propaganda do regime político, porque é um regime autoritário que vai usar a propaganda como forma de legitimação, a propaganda voltada para as crianças, para as famílias. Portanto, fazem propaganda do regime político e demarcam as funções da mulher como mãe e esposa, que é a questão da família tradicional. E aí, só um adendo, a Argentina é um país catoliquérrimo, principalmente ainda no século XX. Então, esse reforço da figura da família, da mãe, da esposa. E o Papa é argentino, E o Papa né? argentino é uma característica cultural argentina bastante forte. Não precisava dela para resolver a questão, mas eu entendi. ajudaria. O conceito da propaganda resolvia, Sim, né? mas Sim. ajudaria. Valor idêntico, por isso não faz o menor sentido, porque é um governo masculino, então a mulher sempre como coadjuvante, culturalmente para a época não teria muita... E ela mais ligada com os filhos, né? Claramente ali no começo, né? Exatamente. Isso chama atenção, Então, verdade. na alternativa A não poderia ser. Aí, quando na alternativa B fala da neutralidade, não existe propaganda neutra. Se propaganda não é neutra. Aí o conceito de propaganda não mata. Ressalta a importância da formação intelectual das mulheres. Não, está reforçando o caráter de mãe dela, não a formação intelectual. E na alternativa E, crítica político-partidária, não. É propaganda do governo, não há crítica. Inclusive, não há uma crítica ao patriarcalismo. Há uma defesa, uma propaganda do modelo patriarcal. Portanto, a resposta só pode ser a letra D. Muito interessante, porque o aluno, não sabendo Perón, ele tem que analisar a base da questão, né? A interpretação visual, imagem. Foi uma questão muito bonita. Eu gostei também, muito boa. Professor J, aqui na nosso 44, né? planejamento, questão 44, que é o máximo de pontos que o Corinthians vai ter, é isso? Imagina, vai até subir. Vai? Aqui rumo ao título. Ó, professores, você aí em casa, para mim essa foi a questão mais difícil, pelo que eu analisei quando vi a prova. Tinha que ser uma questão de filosofia.
E é uma questão de filosofia que trabalha com Santo Agostinho, que não é a primeira vez que a FUVEST pede. A FUVEST vem pedindo Santo Agostinho. Só um pouquinho, olha que interessante, olha só. Sabe o que é estranho? Imagina o cara lendo 90 questões ali, as questões, perdão, ali direito, e que ele olha uma tirinha e começa. Sabe o que é estranho? Nada parece mudar de um dia para o outro, mas de repente tudo fica diferente. Olha, já confunde você, mas desce, por favor. Eu, apaixonado pelas confissões de Agostinho de Hipona, da patrística, Santo Agostinho, quem negaria que os futuros ainda não são, mas já estão na mente à espera dos futuros? Quem negaria que os passados já não são, todavia ainda está na mente a memória dos passados? E quem negaria que o tempo presente não tem extensão temporal, porque passa um instante, todavia perdura a tensão, pela qual o que está presente se encaminha para a ausência? Que lindo esse texto. Isso é filosofia, que lindo. Dia 20 foi dia do filósofo. Olha só que lindo. Parabéns, professor. Muito obrigado. Essa é uma questão que vai te confundir, que você está cansado na leitura. Vamos lá, olha o CTA, olha o comando. Ao propor uma aproximação entre a fala da personagem Calvin no quadrinho e o texto citado das Confissões de Agostinho, convergência ali, né? É possível encontrar semelhanças com relação à descrição do tempo e sua compreensão filosófica. Dentro das afirmativas a seguir, qual delas pode ser considerada verdadeira para ambos os casos? Então, é uma convergência que tem ali. Dá para você ficar interpretando. Isso aqui é difícil. Só que você, meu aluno, sabe aqui no Planck a noção de tempo para Santo Agostinho. Eu fui ontem, Nico. Ontem, né? Quarta, né? Fui pro jogo do Corinthians. Quinta-feira. Não, quarta-feira. Quarta-feira. Jogo do Corinthians. Passado, certo? Mas a memória, professor, fica muito gritante. Porque nós temos uma ideia de extensão temporal externa. Para a parte física, é fora o tempo. Só que a maneira que o tempo eu sinto, eu absorvo esse tempo, é interno. A alma, a noção de tempo está na alma. O que é o passado? Memória. O que é o presente? Percepção. O que é o futuro? Esperança. Ora, se o tempo aqui é um e o tempo aqui é outro, eles são paradoxais. Letra C. Há um paradoxo na compreensão do tempo. Muito bom, professor. Bonitinho. É bonito, né? É quase uma poesia. A filosofia para mim é uma poesia. É lindo, questão linda. FUVEST linda. Perfeito. Na nossa sequência aqui, questão 79, professor Nicolás. A questão 79, eu não quero nem me ater muito a ela, apenas mostrar para o aluno que precisa olhar a prova como um todo e guardar energia para ler a prova inteira. Porque quem pegou a prova B, essa questão era 79, estava lá no final. E era uma questão que um aluno resolvia em aproximadamente 12 segundos e meio. Então, seria um treineiro do ensino fundamental, professor? Basicamente. É uma questão que não exigia nada do aluno. Análise do mapa permite identificar deslocamentos dos povos não romanos. Povos não romanos, também conhecidos como povos bárbaros. Aí era olhar para o querido mapa, que estava bastante claro, mesmo para daltônicos como eu, as flechinhas coloridas davam para perceber. Você é daltônico? Eu sou daltônico. Não sabe. Que Sabia, a descobri há maior pouco parte, tempo. que a maior parte das flechinhas iam para o ocidente. Acabou a questão. Não tinha absolutamente mais nada para resolver aí. Era uma questão de análise de mapa, mas era apreensão de informação de uma imagem de um mapa que estava direcionado para o ocidente. E a resposta só podia ser a letra D, pela proeminência de migrações na porção ocidental do Império Romano. Acabou a questão. É uma questão que era muito rápida, mas o aluno que chegou no final da prova cansado e não leu, saiu chutando sem ler. Mas era uma questão muito rápida. Eu não diria que é uma agulha no palheiro, né? Mas as questões simples você tem que ir Tem que buscando. casar. Exatamente. E vai ganhando a gordura para fazer as Talvez outras. o que eles teriam dificuldade é na proeminência ali. Então, Talvez a palavra proeminência. Mas como você falou muito bem, não aquele ver porção ocidental não tem nem como. Tá no mapa. Não era muito. Era uma questão de tirando a palavra Sim. proeminência, não era para gerar. Era para gerar zero dificuldade. Verdade. Perfeito. Verdade. Professor J80, é Essa é sua uma- aqui. Essa aqui é uma questão que eu gosto, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo, que a gente fala demais. A gente fala no primeiro ano, Weber, segundo ano, Weber, Primeiro terceiro ano, da forma ano, religiosa. Weber. Então você fala, a gente faz essa conexão, porque na verdade são 4 clássicos, ou 3 clássicos, o Durkheim, o Marx e o Weber. Eu, aliás, sou weberiano, adoro o Weber. Sempre, que eu quero que misture história com sociologia.
Ele mistura as duas matérias e eu amo. Então, sou weberiano, gosto muito do Weber. E essa é uma obra que o Nico dá no primeiro ano de Reforma Religiosa e, ao mesmo tempo, a gente fala em sociologia. E é tranquilo. A ideia do Weber é o seguinte: a conduta capitalista gera o quê? Gera conduta religiosa. Porque o Marx, ele sempre colocou a infraestrutura. Marx é materialismo histórico, é economia. Para o Marx, tudo é material, tudo é economia. Esquece a questão ideológica. O Marx é materialista. Todo mundo vai fazer economia, vai estudar Marx. Porque tem essa análise, tudo está ligado à economia. Se a economia é capitalista, infraestrutura. A sociedade é capitalista. A educação é capitalista. A religião é capitalista, porque ela é um reflexo da economia. Olha o que o Weber faz. Ó. Então, infraestrutura marxista, superestrutura. Olha o que o Weber faz. O contrário. É a conduta religiosa que gera a conduta econômica. É a conduta do calvinista naquele tipo de disciplina. Olha que da hora. Naquele tipo de estrutura sem prazer, que ele faz o quê? Ele cria um projeto de constituição de ter cada vez mais o quê? Lucro. E estar mais conectado a Deus. O calvinista é o cara que nega o ócio. Negar o ócio é fazer o quê? Negócio. Então, ali, letra E, baixa um pouquinho, por favor, professor. Letra E, a defesa calvinista no trabalho árduo, olha isso, e no estímulo ao comportamento austero do crente, tiveram impactos positivos na formação de condutas adequadas ao desvio do capitalismo. Ou seja, calvinista, trabalho, noção de predestinação ali, quanto mais crescimento econômico, mais serão os sinais divinos. Nega o ócio, reze e trabalhe, que você está conectado a Deus. Então, é uma questão interdisciplinar de história com sociologia, base weberiana, e uma questão linda e maravilhosa. Mas ela é difícil? Na minha leitura da prova de história, essa aqui é a questão mais complicada. Porque além da necessidade da relação com a sociologia, ele usa algumas expressões, por exemplo, eu separei duas. A enorme barafunda de influxos recíprocos. O aluno poderia perfeitamente se perder nessas palavras. Eu confesso que eu nunca ouvi a palavra barafunda anunciando essa questão. Tá? E eu estou ouvindo pela primeira vez agora. A palavra austeridade. Inclusive, nas alternativas, tem uma alternativa perigosíssima, que é a alternativa B. A alternativa B, ela inverte a relação de causa e efeito. A alternativa B era um distrator fantástico, porque a relação de causa e efeito está invertida. Mas então, era uma questão realmente perigosa, bem perigosa. Eu acho que essa questão você mata bem com sociologia. Precisava. Porque no primeiro, segundo e terceiro, a gente fala dessa obra, a gente fala, isso que eu falei, a gente fala. Mas sem conhecimento de Calvino também não saía do lugar. Não tinha. Então, assim, eu acho que é mais legal você matar isso com sociologia, tendo base, lógico, de reforma religiosa no século XVI, que facilita. Mas eu acho, por exemplo, do Santo Agostinho um pouco mais difícil que essa, por exemplo. Talvez porque a gente fala aqui no Planck todo ano da ética protestante, então fica um pouco mais fácil. Mas concordo, você pega um aluno que não é daqui, ele vai ter uma dificuldade enorme em cima disso. Perfeito, professores. Professor Nicolás caminhando para 89. Eu comentei na abertura quanto a história da África tem sido incidente em vestibulares. Então, tá. Caíram duas questões de história da África, uma mais voltada para o Brasil e uma questão mais puramente de história da África. Essa questão 89 é uma questão que dialoga bastante com uma questão da Unicamp, que a gente comentou, falando também da construção da identidade africana. Eu lembro que eu comentei, cuidado que africano não é etnia. A África não é uma massa homogênea de africanos. Existe uma diversidade cultural na África. E exatamente essa é a ideia da questão. A ideia central dessa questão é, existe uma heterogeneidade cultural e política na África que foi ignorada na partilha no século XIX. Por sinal, a Unesp fez uma questão um pouco parecida e a Unicamp fez basicamente a mesma coisa. No texto, tem uma expressão que eu achei boa para entender a resposta, quando ele diz, a questão da identidade se colocava naturalmente para os africanos, não para os europeus. Ou seja, o europeu nunca entendeu a questão da identidade na África. E aí ele diz uma outra coisa na sequência, que diz, quando se fala de África, ele pergunta, de qual África nós estamos falando? Certo? Com essas informações, a única resposta que faz sentido é a alternativa E, onde ele fala de mosaico de relações econômicas, políticas, culturais, que são instáveis. Mas essa instabilidade nasce justamente da partilha artificial feita pela Europa no século XIX. Alternativa E, uma questão bastante complexa e que conversa com literatura, porque Miyakoto é um escritor, também eu não lembro exatamente, até peço desculpa se ele estava na lista de livros obrigatórios esse ano, mas se não está, esteve já na lista de livros da Unicamp. Perfeito, perfeito. Professor Jota, questão 90. Essa é uma questão, vamos para o CTA, né? CTA. CTA.
é uma canção, a canção Aquarela do Brasil, foi composta por Ari Barroso, né? Lançada no ano de 39, aí já está na questão ali do Estado Novo. Sua letra permite identificar temas que guardam afinidades com a política. E aí que eu acho que é legal. Aí o aluno tinha que grifar o seguinte: política cultural do Estado Novo. Então aqui ele está perguntando, lembra do que a gente fez do Enem? Que ali era uma questão de base do Estado Novo, mas realmente era só uma análise, né? Estereótipos do Brasil. Aqui não, aqui já vai entrar um conteúdo, mas tem um aspecto cultural. Dialoga diretamente com aquela questão. Você percebeu que estão dialogando, que eu falei no começo, há um diálogo entre eles. Por isso que a FUVEST, e eu acho que o diálogo vai ficar cada vez maior. Eu tenho a sensação, posso estar errado, tá? Por uma questão de provão paulista, por uma questão de o aluno está estudando o Estado para uma prova das 3, que esteja conversando pelo menos ali, que tem um diálogo. O cara não vai estudar para a FUVEST e aí ele vai pegar uma questão da Unesp que seja totalmente diferente. Eu acho que está dando um diálogo entre o que eu chamo de triunvirato paulista. USP, Unicamp e Unesp. Essa é uma questão que você vai ler e você vai perceber. Eu sempre gosto de usar do conteúdo. Estado Novo, Vargas, populismo. Definições de populismo. Eu uso um pouco do Weber. Carismático, nacionalista, autoritário. E aí você vai para a famosa canção Aquarela do Brasil e você vai puxar ali a questão que ele está falando do quê? Das virtudes naturais. Ele está falando das virtudes nacionais. Então você puxa ali uma questão que você vai interpretar, lógico, você vai ler, vai ver ali lendo, quando ele fala Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, Brasil samba que dá. Então está falando o quê? Do nacionalismo, está falando também das virtudes de ser brasileiro, né? Onde houve essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar, ou esse Brasil lindo e trigueiro. Então está falando das virtudes. Então você consegue interpretar, tendo um pouquinho de conteúdo, de Estado Novo, tendo a característica do populismo, lendo rapidamente o texto, você vai para a letra B, exaltação das virtudes naturais e nacionais. Teve uma distratora aí, se você usar só o conteúdo, não tive tempo, né, Nico? Vou tentar fazer a escolha do malandro como símbolo nacional. Isso pode, o cara pode estar meio samba, malandragem, né? Joga a letra E. Não é. Então, esse é a grande sacada. Eu tenho conteúdo, mas o conteúdo, ele te ajuda no CTA. Ele não pode ser apenas o conteúdo. Isso me lembrou quando o Disney criou o Zé Carioca. Exatamente. Sim, exatamente esse contexto. Eu olhei para isso e falei, não, é o Zé Carioca. Esse contexto de boa vizinhança. Nessa época. Roosevelt. Isso mesmo. Entendi. Perfeito, professores. Professores, uma análise final e os próximos passos dos estudantes. Professor Nicolás. Vamos lá. Eu acho que vocês fecharam uma etapa bem importante de provas com o Enem, com as 3 primeiras fases. Agora a questão é trabalhar respostas escritas. Acho que a minha dica a partir de agora é escrever. Tudo bem, o conteúdo você já tem. Agora não é hora de quantidade, mas é hora de qualidade. Então, pegar as questões e responder. E responder como se você realmente estivesse respondendo uma prova. E, se possível, trazer para alguém ler a sua resposta, porque você sempre se entende. Tá bom? Então, escrever, muito cuidado na formulação de respostas. Aluno de ensino médio está mais habituado com prova escrita, a gente trabalha muito isso aqui na escola. Bastante. Então, não é algo novo, mas que agora precisa ser reforçado. Agora é hora de escrever e usar as questões para voltar em alguns assuntos que porventura tenham se perdido. E não ficar muito tentando adivinhar o que pode cair, se preparar para responder o que vier. Mas se serve a dica, o normal seria não cobrar de novo o que já foi cobrado. Então, seria procurar assuntos que ainda não apareceram e trabalhar em questões escritas. Tendo em vista que isso aqui é uma prova de conhecimentos gerais, né? É para todas as áreas, né? Então, teoricamente, agora deveriam procurar outras coisas que ainda não foram abordadas. Isso não é regra, mas há uma tendência a aparecer. Fora isso, tranquilidade, muito estudo e vamos em frente que está pertinho. Perfeito. Professor Jota. Meus amores, eu acho que concordo com o Nico no sentido de que vocês já se prepararam, fizeram as provas dialogaram. Eu escutei muito. Cadê o conteúdo? Conteúdo mesmo. Segunda fase. Então, tomar um primeiro cuidado. Faço as minhas palavras, o Nico. Treinar, fazer muito exercício. E tomar um cuidado para quem a gente já corrigiu o Unicamp e corrigiu outros vestibulares, sempre você tem que ver no texto de resposta as palavras-chave. Então, você tem que ter lá na resposta dissertativa as palavras-chave, os conceitos-chave para que você acerte essa questão. Lembrando que a FUVEST, segunda fase, ela pede para ser mais direta e mais curta. Então, você vai fazer lá a segunda fase da Unicamp e da Unesp, aí sim é um parágrafo.
Mas para a FUVEST, na segunda fase, é bem direto e simples. A FUVEST está pedindo isso desde o ano passado. Então, conteúdo vai ter, se prepare, concordo com o Nico, novos conteúdos. Parte interdisciplinar também, toma muito cuidado para a Unicamp e para a Unesp, com filosofia e sociologia. Vai vir parte interdisciplinar, e aí tem que fazer parágrafos. E manter seu clima emocional, manter o seu foco, porque você é capaz, está bem preparado, desde o primeiro ano, desde o segundo ano, terceiro ano revisando. Então, assim, a gente está bem. Então, agora é só equilíbrio emocional, foco, persistência e treinar, fazer muito. Aí pegou a questão. Não tô? Dá para o Nico dar uma olhada. Eu olho, o Júlio olha. Todo mundo aqui está aqui para te ajudar e fazer você conquistar seu sonho. Está na hora de ser, sabe o que, professor? Corinthians. Só subindo. Poxa, professor, estava indo tão bem, mas a gente te acolhe, professor. E só mais um detalhe, Pois não, cuidado professor com a Nicolás. questão da nota de corte para não tentar fazer uma segunda fase do tipo, agora eu vou recuperar os pontos que eu não fiz, não colocar um peso emocional a mais do que já tem. Passou para a segunda fase, zero e conta de novo. A gente sabe que isso não é a conta do final da prova. Exatamente. Mas para o emocional, você entrar na segunda fase querendo virar o jogo, aquela coisa que a gente fala no futebol, não dá pra fazer o segundo gol sem fazer o primeiro. É o jogo Então, novo, primeiro faz a prova. Depois você se preocupa em recuperar, caso tenha ficado muito perto. Deixa isso para depois. Não coloca mais pressão do que já tem. Faça o seu máximo em tudo que Exatamente. vier. É um novo jogo, né? É um novo jogo agora. A segunda fase é um novo tipo de prova, é uma outra estratégia, uma outra estrutura e tá preparado. Então, e aí essa parte emocional tem que tomar um certo cuidado. Os vestibulares, esse ano, a FUVEST teve alguns problemas, a Unesp teve alguns problemas. A FUVEST está criando grupos de ex-alunos ou alunos para poder acolher jovens em provas de vestibulares, porque a questão emocional sim é muito importante. E veja, esses vestibulares me ensinaram esse ano, não sei se o Nico concorda comigo para fechar. Eles querem um aluno mais crítico, um aluno mais reflexivo. Ele quer um aluno que tem uma visão de mundo mais social. Sim, as grandes faculdades querem cidadãos de mundo, pessoas que façam a diferença, pessoas que tenham uma visão mais empática em relação, principalmente, que a gente viu em todos os vestibulares, às minorias. Por isso que a base é sociológica. Perfeito. Professores, muito obrigado por essa aula. Não é só um comentário, não, é uma aula. Estudantes, então, Planck comenta História, Filosofia, Sociologia com os professores Jota e Nicolás. Pessoal, grande abraço. Siga as nossas redes sociais, que tem mais Planck comenta por aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.